Fala galera, beleza? Aqui é o Jota. Nesse vídeo eu vou estar te trazendo um pouquinho sobre a tipagem estática do TypeScript. Vou te trazer desde o básico e vários exemplos de forma incremental. E no final eu vou te dar um exemplo completo, justamente para você entender como é que você vai aplicar isso no teu dia a dia. Bora lá? Galera, quando se trata de tipagem estática no TypeScript, ele já traz alguns tipos primitivos para a gente, como o booleano, que permite colocar um valor como verdadeiro ou falso. O tipo numérico, né? Permite colocar um valor tanto inteiro quanto um valor decimal. Por exemplo, 1.2.1. O tipo string, que permite colocar uma cadeia de caracteres. O tipo big int, que permite colocar um valor numérico grande. E o tipo símbolo. Quando se cria também as variáveis, os tipos podem ser explícitos ou implícitos. Nesse caso aqui, são tipos explícitos. Então, eu estou indicando qual que é o tipo da variável. Mas também, se eu criar uma variável, por exemplo, um inteiro, vou colocar um número, ele já vai entender que isso aqui é um number. Então, eu tenho esses dois tipos de atribuição. Só para exemplificar aqui como é que funciona essa questão da tipagem estática, por exemplo, eu vou pegar essa variável isDone, que é um booleano, e vou tentar colocar um número. Repara que sinalizou um erro aqui, falando que o tipo número não pode ser convertido aqui para o tipo booleano, justamente porque eu coloquei indicando que essa variável é do tipo booleano. Se eu tirasse aqui também, ele já ia entender que essa variável é do tipo booleano, justamente pela declaração implícita que tem. Então, também me daria esse erro. Galera, o TypeScript também possui o tipo N. Ele é usado quando o tipo de uma variável não é conhecida e você deseja desativar essa verificação para uma determinada variável. Não é muito indicado ficar utilizando o N para todo canto, justamente porque tira os benefícios da tipagem estática. É legal usar em casos em que realmente não tem muita saída. Aqui é um exemplo do tipo N, que aqui eu posso colocar, sei lá, uma string e reatribuir para outro valor, por exemplo, um número. Naquele outro caso, teria dado erro. Ou, por exemplo, eu tentar chamar uma função que eu sei que não existe nessa variável. Então, ele também não me indica nenhum erro, justamente porque ele não sabe qual que é o tipo dessa variável. Ele está como N, qualquer coisa. Galera, o TypeScript também suporta a tipagens em arrays. Ele suporta alguns tipos, que seria a sintaxe de colchetes, sintaxe genérica, utilizando generics, e múltiplas tipagens. Aqui na sintaxe de colchetes, basicamente, eu declaro aqui um array. Eu vou colocar de forma que explícita, né? Então eu tenho aqui um array de números, justamente utilizando essa sintaxe de colchete, para que eu poderia trocar para outro tipo, um tipo string. Aí repara aqui que ele já daria um erro, né? Que isso aqui não é uma string. Se eu deixasse uma string aqui, daria certo. Também aqui utilizando a sintaxe genérica, que seria array, passar aqui como string. Eu já posso colocar aqui uma string dentro do array. Se eu passar um inteiro ou um booleano aqui, ele dá erro. E por fim, eu posso criar um array aqui com múltiplas tipagens. Como é que ficaria isso? Posso criar aqui como string. Então esse array me permite colocar uma string ou um número. Vou colocar aqui um booleano. Tem que dar erro. Galera, o TypeScript também permite utilizar a tipagem funções para especificar o tipo do parâmetro que eu estou recebendo, o tipo do retorno, e esse tipo de verificação evita erros durante a execução. Então, um exemplo de função. Então, aqui para me ter o resultado, posso chamar essa função passando dois números. Então, como é que está funcionando isso aqui? Eu tenho o valor, o parâmetro A, que é um número, o parâmetro B também é um número, e eu estou retornando um número. Então, a soma desses dois vai ser um número. Então, logo, o resultado também é um número. Repara que ele já inferiu o tipo aqui para mim. Então, se eu pegar aqui e passar uma string, ele vai reclamar, falando que a função espera um número, não uma string. Então, isso ajuda bastante a gente aí na hora do desenvolvimento, de estar evitando erros durante a execução. Porque o TypeScript aqui, ele já verifica pra gente em tempo de escrita do código mesmo. Ele ainda vai deixar a gente compilar aqui pro JavaScript. Galera, o TypeScript também permite eu criar aqui tipos personalizados para fazer a tipagem de objeto. Então, ele permite eu especificar o tipo de cada propriedade. Então, como é que funciona isso aqui? Eu vou basicamente usar aqui a anotação type. Eu vou criar aqui um type pessoa. Essa pessoa vai ter um nome,
vai ser uma string, vai ter uma idade, que vai ser um número, e vai ter um e-mail, que vai ser uma string também. Por que eu coloquei esse interrogação aqui? Porque ele vai ser um tipo opcional. Então essa pessoa pode ter um e-mail ou não, mas ela sempre vai ter um nome e sempre vai ter uma idade. Então quando eu for criar aqui uma variável do tipo pessoa, ele já reclama aqui, falando que tá precisando passar o nome e a idade. Só que ele não reclamou do e-mail, justamente porque ele é um campo opcional. Então eu vou passar o nome dele aqui, então é o João, a idade dele é 25. Eu posso também passar o e-mail, mas também eu não posso como não passar. Como por exemplo, eu vou criar a pessoa 2, do tipo pessoa. Então, o nome dela vai ser Mari, idade 20. E também ele não está reclamando, ó, porque ele não precisa do e-mail, justamente porque ele é uma propriedade opcional. Então, dessa forma aqui, eu consigo criar os tipos personalizados no TypeScript. Galera, o TypeScript também permite o uso de enums. É uma estrutura que permite criar um conjunto de constantes. Caso não seja atribuído um valor a essa constante, ele recebe automaticamente um valor numérico, começando pelo zero. Então, os enums, ele permite uma forma mais legível de se trabalhar com várias constantes, em comparação a se criar strings soltas ou valores numéricos brutos. Vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu vou criar um enum chamado dias da semana. Então, vou colocar aqui os valores domingo, segunda, terça. Então aqui eu criei um enum, que basicamente é um conjunto de constantes, tem todos os dias da semana. Domingo, começando em 0, como eu tinha falado, eu não especifiquei nenhum valor. Segunda, começando em 1, e assim sucessivamente. Então eu posso criar uma variável desse tipo. Vai ser o dia, o tipo dele vai ser dias da semana, e eu posso atribuir um valor para ele, como dias da semana, ponto domingo. Por que eu uso isso aqui? Porque ele vai ficar de uma forma mais lógica do que eu simplesmente especificar, não sei, dia, recebe 0. Então, é difícil saber o que representa o 0 no seu sistema. Então, se eu tenho aqui dias da semana, ponto domingo, você já sabe que ali representa um valor e fica mais semântico, porque eu só colocar uma atribuição direta. Um outro exemplo, imagina que você trabalha num sistema de pagamento e que esse sistema permite diversas formas de pagamento. Pix, boleto, TED, cartão de crédito e tudo mais. Então, você pode criar um enum chamado formas de pagamento, e esse enum, eu posso declarar aqui os tipos dele. Então, por exemplo, Pix, TED, cartão de crédito. Então, fica de forma mais semântica para quem for utilizar, já saber, lendo o código, quais são as formas de pagamento, Pix, TED, cartão de crédito. Isso aqui pode ser utilizado através do sistema, justamente para ficar mais semântico, do que eu colocar só uma string solta pelo sistema. E, galera, agora um exemplo aqui juntando tudo, só para ficar mais simples, onde aplica e como é que você vai utilizar isso no seu dia a dia. Imagina que você trabalha aí num sistema de e-commerce e você precisa desenvolver ali uma função justamente para fazer uma compra, e você recebe os dados de um produto, os dados do cliente e qual que é o método de pagamento que ele está usando. Então eu posso começar criando aqui já de cara um type product. Aqui no meu type product ele tem um ID, um nome, o valor do produto, uma descrição opcional. Posso também criar aqui um tipo cliente, que o meu cliente vai ter o ID, o name dele. Aqui eu criei um enum com os tipos de pagamento suportado, o Pix, TED, cartão de crédito, e agora eu posso criar a função. Então aqui, só para simular, né, a criação da função, eu criei aqui o make purchase. Ele vai receber 3 parâmetros, que é o produto, que é do tipo produto, o cliente, que é do tipo customer, e o payment method, que é desse tipo aqui, que é o enum que eu criei. Então aqui, para me chamar essa função, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que passar todos os parâmetros especificados. Então, chama função. Então, o primeiro aqui vai ser o produto. Então, eu vou ter que passar o ID, o name e o valor, né? Então, repara que aqui ele ainda está reclamando, porque justamente está faltando eu passar o customer e o método de pagamento. Então, aqui eu vou passar os parâmetros do customer, que vai ser ID,
M. E agora eu vou passar o meio de pagamento, né? Que vai ser, por exemplo, o Pix. Então repara que aqui ficou de uma forma bem mais semântica. Eu juntei todos os exemplos de objetos personalizados. Usei enums para criar aqui constantes de forma mais semântica para o código. Eu leio aqui e já sei que é um pagamento por Pix, não fica nem nada engessado. Por exemplo, 1, 2, 3. Fica um código mais limpo de ler. Também aqui nas funções, né? Passando os parâmetros. Então, essa é a forma que o TypeScript provê. Tem bem mais recursos, mas de forma bem básica é isso.